Ação e Reação, de André Luiz, capítulo 15, Anotações oportunas. Os problemas do lar de Ildeu nos ofereciam oportunidades a preciosos estudos no terreno puro da alma. Em razão disso, de volta à mansão em companhia do assistente, nos valíamos do tempo para buscar a sua opinião clara e sensata sobre graves questões que fervilhavam em nossa mente. Hilário foi o primeiro a quebrar a longa pausa, perguntando: Meu caro Silas, nós temos ali, no caso de Roberto e Marcela, um quadro autêntico do chamado complexo de Édipo, que a psicanálise freudiana pretende encontrar na psicologia infantil? Nosso amigo sorriu e considerou. O grande médico austríaco poderia ter atingido respeitáveis culminâncias do espírito se houvesse aberto uma prova aos estudos da lei de reencarnação. Porém, infelizmente, atento à pragmática científica, não teve bastante coragem para ultrapassar a observação do campo fisiológico rigidamente considerado, imobilizando-se por isso nas zonas obscuras da inconsciência, em que o eu enclausura as experiências que realiza, automatizando os próprios impulsos. Marcela e Roberto não poderiam trair, na condição de mãe e filho, as simpatias trazidas do passado ao presente. Tanto quanto Ildeu, Sônia e Márcia não conseguiriam fugir à predileção que os ligava desde o passado. O problema é de afinidade em sua estrutura essencial. Afinidade com dívidas, exigindo resgate. Então, lembrei dos exageros que podemos atribuir à teoria da libido, a energia através da qual, segundo a escola de Freud, o instinto sexual se revela na mente, e teci alguns comentários alusivos ao assunto, me detendo de maneira especial na amnésia infantil, a que o famoso cientista empresta maior importância para explicar as operações do inconsciente. Silas, atencioso, completou sem hesitar. Bastaria compreender, na encarnação terrestre, um espírito usando um corpo para entender que as amnésias decorrem naturalmente da inadaptação temporária entre a alma e o instrumento de que se utiliza. Na infância, o ego, em processo de materialização, externará lembranças e opiniões, simpatias e desafetos através de manifestações instintivas, a lhe mostrarem o passado. Estão no inconsciente, vem com ele, do qual o mal se lembrará, do qual mal se lembrará no futuro próximo, uma vez que estará movimentando a máquina cerebral em desenvolvimento. Máquina essa que deverá servi-lo apenas por algum tempo e para determinados fins, ocorrendo idêntica situação na idade avançada, quando as palavras como que se desprendem dos quadros da memória, traduzindo alterações do órgão do pensamento, modificado por desgaste. Esse cérebro é parte da matéria, faz parte do ego, tem desgaste natural com a idade e a pessoa vai esquecendo das coisas. A gente observa isso diariamente. E a tese da libido, como fome sexual característica em todos os viventes? Insisti curioso.
E Silas respondeu: Freud deve ser louvado pela clareza com que empreendeu a viagem aos mais profundos labirintos da alma humana, para descobrir as chagas do sentimento e diagnosticá-las com o discernimento possível. Entretanto, não pode ser rigorosamente aprovado quando pretendeu, de certo modo, explicar o campo emotivo das criaturas pela medida absoluta das sensações eróticas. Ou seja, a afinidade não se deve necessariamente ao sexo. Como vimos, pode ser consequência de experiências de vidas passadas. O assistente fez ligeira pausa e prosseguiu. Criação, vida e sexo são temas que se identificam essencialmente entre si, perdendo-se em suas origens no seio da sabedoria divina. Por isso, estamos longe de padronizá-los em definições técnicas inalteráveis. Não podemos, dessa forma, limitar às loucuras humanas a função do sexo, pois seríamos tão insensatos quanto alguém que pretendesse estudar o sol apenas por uma réstia de luz filtrada pela fenda de um telhado. Então, ele está dizendo que a criação, a vida e o sexo estão intimamente ligados. Portanto, a verdadeira sexualidade é sublime, mas os espíritos menos esclarecidos fizeram com que o sexo fosse relacionado apenas com o prazer. Claro que o que é sublime é prazeroso, mas a maldade trazida com esse entendimento de que o sexo é animal acaba sujando o que é sublime. Examinado como força atuante da vida, face à criação incessante, o sexo, a rigor, palpitará em tudo, desde a comunhão dos princípios subatômicos à atração dos astros, porque então expressará força de amor gerada pelo amor infinito de Deus. O ajuste entre o oxigênio e o hidrogênio decorrerá desse princípio no plano químico, formando água de que a natureza se alimenta. O movimento harmonioso do Sol, equilibrando a família dos mundos na imensidade sideral, além de nutrir a sua existência, resultará dessa mesma energia no plano cósmico. É a energia do amor universal, é a força de atração e a própria influência do Cristo, que se deixou crucificar em devotamento a nós, seus tutelados na terra, para fecundar de luz a nossa mente com vistas à divina ressurreição, não será na essência esse mesmo princípio estampado no mais alto teor de sublimação? Então, o sexo não poderia se ausentar do reino espiritual que nos é conhecido por ser de substância mental. Então, o sexo não poderia se ausentar do reino espiritual que nos é conhecido por ser substância mental, determinando mentalmente as formas em que se expressa. Desse modo, representa não uma energia fixa da natureza trabalhando a alma, e sim uma energia variável da alma, com que ela trabalha a natureza em que evolui, aprimorando a si mesma. Assim,
Apreciemos essa energia como sendo uma força do Criador na criatura, destinada a expandir-se em obras de amor e luz que enriquecem a vida. Igualmente condicionada à lei de responsabilidade que rege os nossos destinos. A força do sexo também está condicionada à lei da responsabilidade. Somos responsáveis pelo que pensamos, somos responsáveis pelo que sentimos, somos responsáveis pelo que materializamos e realizamos. Se é uma força mental, precisamos entender que ela é sublime. Hilário, que ouvia atenciosamente as explicações expostas, considerou: semelhante argumentação dá a entender que a força sexual não se destina simplesmente a gerar filhos. Não me calou agradavelmente a ponderação que julguei de todo inoportuna, diante da elevação e a transcendentalidade a que Silas projetou o tema em estudo. Mas o assistente sorriu bem-humorado e respondeu: Hilário, meu amigo, na Terra é comum a fixação do importante assunto no equipamento genital do homem e da mulher, ou seja, instinto animal. Contudo, é preciso não esquecer que mencionamos o sexo como força de amor nas bases da vida, totalizando a glória da criação. Foi ainda Sigismundo Freud quem definiu o objetivo do impulso sexual como procura de prazer. Sim, a assertiva é respeitável quando nos referimos às experiências primárias do espírito no mundo físico, ou seja, o prazer. Não nos esqueçamos que o prazer é necessário para a perpetuação da espécie. Entretanto, é indispensável dilatar a definição para afastá-la do campo erótico em que for circunscrita, pela energia criadora do amor que assegura a estabilidade de todo o universo. A alma, em se aperfeiçoando, busca sempre os prazeres mais nobres. Assim, temos o prazer de ajudar, de descobrir, de purificar, de redimir, de iluminar, de estudar, de aprender, de elevar, de construir e toda uma infinidade de prazeres condizentes com os mais santificantes estágios do espírito. Desse modo, encontramos almas que se amam profundamente, produzindo inestimáveis valores para o engrandecimento do mundo, sem jamais se tocarem umas nas outras, do ponto de vista fisiológico, embora permutem constantemente os raios quintessenciados do amor para a edificação das obras a que se afeiçoam. Então, são solidários, se apoiam, são afins. Sem dúvida, o lar digno, santuário em que a vida se manifesta, na formação de corpos abençoados para a experiência da alma, é uma instituição venerável, sobre a qual se concentram as atenções da providência divina. Entretanto, junto dele, também dispomos das associações de seres que se reúnem nos sentimentos mais puros em favor das obras da caridade e da educação. As faculdades do amor geram formas sublimes
para a encarnação das almas na Terra, mas também criam tesouros da arte, as riquezas da indústria, as maravilhas da ciência, as fulgurações do progresso. E ninguém reúne os patrimônios da evolução a sós. Sabemos, né, que ninguém faz nada sozinho. Ou seja, o cuidado é uma forma de prazer amoroso. Fazer com amor faz toda a diferença. Comida feita com amor é mais saborosa. Trabalho feito com prazer não é cansativo. Tudo o que fazemos pelo outro com prazer faz parte da expressão do amor. Em todas as empresas do acrisolamento moral, surpreendemos espíritos afins que se buscam, reunindo as possibilidades que lhes são próprias na realização de empreendimentos que levantam a humanidade da terra para o céu. É isso. O que precisamos entender? Nós nos buscamos por afinidade. E por afinidade formamos grupos. Que esses grupos sejam cada vez maiores, até entendermos que somos todos afins, com único progresso, com único objetivo, único propósito, que é a evolução. Após breve pausa, acentuou: o próprio Cristo, nosso Senhor, para cimentar os alicerces do seu apostolado de redenção, chamou a si os companheiros da Boa Nova, que, embora a princípio não compreendesse sua excelsitude, ou seja, sua grandeza, deles se fizeram apóstolos e timoratos, ou seja, valentes, selando com o mestre inesquecível um contrato de coração para coração, por intermédio do qual lançaram os fundamentos do reino de Deus na terra, numa obra de abnegação e sacrifício que constitui até hoje a mais arrojada manifestação do amor no mundo. Nesse ponto de esclarecimentos que fluíam de suas palavras afetuosas, o assistente se permitiu mais longo intervalo. Porém, percebendo que estimaríamos ouvi-lo mais amplamente sobre o sexo, como é concebido entre os homens, de forma a enfileirar conclusões adequadas aos nossos estudos de causa e efeito, voltou a dizer: tais considerações que apresentamos acerca de um tema assim tão visto, externando-nos do ângulo mais elevado que a nossa mente é suscetível de abarcar, não nos dispensam do dever de exaltar a necessidade de sublimação da experiência emotiva entre as criaturas. Sabemos que o sexo, analisado na essência, é a soma das qualidades femininas ou masculinas que caracterizam a mente. Razão porque é imprescindível observá-lo do ponto de vista espiritual, enquadrando-o na esfera das concessões divinas que nos cabe movimentar com respeito e rendimento na produção do bem. Então, não são características biológicas, não são do corpo, são da mente. Então, na nossa alma e não no espírito. Precisamos entender que as características femininas e masculinas são energias divinas, não são biológicas. Entendendo que vocês desejariam efetuar mais longa reflexão educativa nesse domínio,
Entretanto, cremos necessário especificar particularidades ao redor do assunto, porque conhecem em demasia que, quanto mais amplo o discernimento do espírito, mais imperiosas se fazem suas obrigações perante a vida. Então, quanto mais entendemos, mais responsabilidades. Lembra da parábola dos talentos. Quem tinha pouca responsabilidade ganhou um talento só. O outro ganhou mais, o outro ganhou mais ainda. Então, quanto mais talentos eu recebo, mais talentos eu tenho que devolver. O sexo no corpo humano é assim, como um altar de amor puro, que não podemos relegar à imundície sob pena de praticar as mais espantosas crueldades mentais, cujos efeitos nos seguem invariáveis depois do túmulo. Somos nós que relegamos o sexo à imundície, como ele fala, e as consequências são inevitáveis. Meu colega, que ardia no anseio de intensificar perguntas, perguntou respeitoso: Silas, amigo, assistimos no mundo a todo um acervo de conflitos sentimentais que por vezes culminam em pavorosa delinquência. Homens que renegam os sagrados compromissos do lar, mulheres que desertam dos deveres nobres para com a família, pais que abandonam os filhos, mães que rejeitam rebentos mal nascidos quando os não assassinam covardemente. Tudo isso em razão da sede dos prazeres sexuais, que não raro situam os seus passos nas sendas tenebrosas do crime. Todas essas falhas acompanham o espírito além da armadura da carne que a morte consome? O assistente respondeu tristonho: como não? Cada consciência é uma criação de Deus e cada existência é um elo sagrado da corrente da vida em que Deus palpita e se manifesta. Responderemos por todos os golpes destrutivos que vibramos nos corações alheios e não nos permitiremos repouso enquanto não consertarmos valorosos o serviço de reajuste. Impressionado, meu companheiro persistiu. Imaginemos que um homem tenha conduzido uma jovem à comunhão sexual com ele, à caça de mero prazer dos sentimentos, prometendo-lhe matrimônio digno para abandoná-la indignamente ao próprio desencanto depois de saciados seus desejos. A pobre criatura, desenganada, sem recursos para se refugiar no trabalho respeitável, entrega-se ao meretrício, prostituição, né? O homem é responsável pelos desatinos que a infelicitada companheira venha a praticar, compreendendo-se que ele não terá marchado sozinho para semelhante aventura? Ou melhor, que ela, né, não tenha marchado sozinha para a semelhante aventura? E o assistente respondeu: é preciso reconhecer que todos responderemos pelos atos que efetuamos. Contudo, no caso em foco, se o homem não é responsável pelos delitos em que a mulher desventurada venha a falir, inegavelmente, é ele o autor da desdita, ou seja, da desgraça, em que ela se encontra. E em desencarnando, com o remorso da traição praticada, quanto mais luz se faça no seu entendimento, mais agudo será o seu pesar de haver cometido a falta. Trabalhará naturalmente para levá-la do abismo a que ela se jogou por segui-lo, confiante, e a reconduzirá à reencarnação, em cujas relações se demorará
aceitando-a por esposa ou filha, de modo a entregar-lhe o puro amor prometido, sofrendo para regenerar sua mente em desequilíbrio e resgatando a sua consciência escurecida pela culpa. Toda e qualquer ação nossa gera uma reação. Eu vou parar que não vai caber tudo.